Olá, eu sou Fernanda de Souza Almeida e para mim é uma honra e uma imensa alegria saber que os conteúdos do Dançarelando têm feito parte do seu caminhar pessoal e profissional. No vídeo de hoje, ainda acompanhando a série Danças e Infâncias, Inspirações Teóricas, eu vou trazer alguns aspectos da abordagem histórico-cultural, fundamentada principalmente pelos estudos de Levi Vygotsky, para a gente pensar um possível diálogo com a dança e as infâncias. Levi Semenovich Vygotsky nasceu em 1896 na Bielorrússia e faleceu em 1934 na Rússia, em Moscou. Meus primeiros contatos com a teoria de Vygotsky aconteceram quando eu cursava a licenciatura em Educação Física na disciplina Psicologia da Educação. Nessa época, ainda muito menina, recém-saída do ensino médio, eu já trabalhava na escola como estagiária e enxerguei boas relações entre as aulas da faculdade com esse contexto onde eu atuava. Mas no último ano da graduação, eu tive aula com uma professora incrível, que trabalhava na perspectiva de Vygotsky. Era tamanha minha admiração por ela que quis me aprofundar no autor pela maneira apaixonada e com propriedade ao qual ela dava aula. Inclusive, no vídeo em que eu bati um papo com a Luciana Nunes e a gente falou sobre Laban, comentamos a força, a potência, o papel tanto positivo como negativo que um professor ou uma professora pode exercer nas nossas escolhas profissionais e até pessoais. Bom, mas a faculdade terminou e eu fui fazer uma especialização que me apresentou a outros tantos autores, entre eles o Henri Vallon, que eu gravei um vídeo para falar só sobre ele e as relações que eu fiz entre dança, infância e o trabalho que eu estava desenvolvendo, especialmente com crianças de 3 a 6 anos de idade. Com isso, os meus estudos em Vygotsky ficaram guardados. Já na minha segunda graduação em pedagogia, revisitei esse autor com uma relação mais direta com a escola, com a educação e de uma maneira um pouco mais aprofundada, porque a carga horária da disciplina era maior do que no curso de educação física. Mas eu ainda seguia firme no Vallon. Algum tempo depois, quando passei no concurso da Universidade Federal de Goiás para trabalhar no curso de licenciatura em dança lá em Goiânia, ao criar o Dançarelando, a primeira escola que recebeu o projeto ao longo do ano de 2016 foi o Departamento de Educação Infantil, o DEI, da Escola de Aplicação da UFG, o CEPAI. E a proposta pedagógica do DEI era baseada na abordagem histórico-cultural, fundamentada principalmente nos estudos de Vygotsky. Mas uma coisa me chamou a atenção. Na rotina diária do DEI, havia um tempo destinado às atividades coletivas, na qual todas as crianças, com os seus educadores, se reuniam para participar da mesma vivência de aproximadamente 50 minutos. Esse momento era para favorecer a interação e a troca de experiências intergeracionais. E a dança se posicionaria aí, neste momento intergeracional, uma vez por semana, com 40 crianças entre 4 meses e 5 anos de idade, mais as professoras e as auxiliares. Para ser muito sincera, eu nunca tinha trabalhado com idades tão diferentes juntas. E ainda com uma concepção muito fechada sobre desenvolvimento infantil, muito presa a essa coisa de fases, etapas e idades, eu questionei muito como seria possível desenvolver um projeto em dança dentro desse universo tão amplo. Não imaginava como bebês e crianças de 5 anos pudessem estar juntos numa mesma ação poética. Mas, como os desafios sempre me moveram, sempre me motivaram, decidi encarar o desafio e ver o que poderia acontecer.
Dessa maneira, a equipe proponente do projeto do Dançarelando dedicou-se ao estudo de recortes das concepções centrais de Vygotsky, buscando encontros com a dança. Além de eu me dispor a participar das reuniões de planejamento e estudo das professoras para aprender mais sobre Vygotsky, saber como elas relacionam Vygotsky com a educação infantil, os projetos que elas estavam desenvolvendo, e tudo isso para que a dança estivesse bem alinhada com a proposta da instituição. Isso é um ponto legal para a gente pensar para além do assunto do vídeo, que é Vygotsky. Muitas vezes reclamamos da nossa inserção na escola, que a educação física, a arte, são concebidas apenas para distrair as crianças, para descansar, gastar energia, organizar campeonatos, eventos, datas comemorativas ou fazer decorações em festa. Mas daí vem a minha questão. O quanto a gente de fato se empenha, se disponibiliza, o quanto a gente se coloca, o quanto a gente mostra essas áreas como áreas de conhecimento de fato, com saberes próprios, estratégias, caminhos metodológicos, o quanto a gente está disponível a trabalhar junto, o quanto a gente interage e se integra de fato ao contexto, ao cotidiano, e o quanto também a gente estuda e se aprofunda para fazer as nossas falas nas reuniões, para a gente se posicionar com clareza, com fundamentação teórica, segurança, para poder oferecer propostas interessantes, atualizadas, criativas. Na verdade, só tô dando uma cutucada mesmo. É claro que tem um lado, né, da escola, de outros profissionais que ainda não entendem a importância, mas quis cutucar um pouquinho o nosso lado. Bom, mas seguindo com Vygotsky, a equipe proponente do projeto Dançarelando, no meu grupo de pesquisa, de estudos, a gente se pautou particularmente não só pelos estudos do Vygotsky em si, mas de atualizações dos conceitos que foram propostas por Zoya Prestes em 2010, na sua tese de doutorado chamada Quando Não É Quase a Mesma Coisa. Análise de traduções de Levi Seminovich Vygotsky no Brasil. Repercussões no campo educacional, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês terem acesso. Uma pesquisa extremamente interessante, porque a autora, ela justamente é russa e ela veio para o Brasil. E ao trabalhar com a educação, com a pedagogia, ela vai percebendo alguns equívocos na tradução. E ela vai tentando, a partir da cultura russa, dessas palavras em especial, e a partir do contexto histórico do autor, datado, de questões de Segunda Guerra Mundial, fazer as devidas traduções e as devidas interpretações. Inclusive, ela conta uma passagem durante a Segunda Guerra Mundial em que os escritos do Vygotsky foram encontrados espalhados e a filha dele vai fazer um esforço de reunir esses manuscritos. Então, é muito possível que algumas coisas tenham ficado fora de ordem. Então, além da tradução, existe essa questão histórica, esse contexto específico da Segunda Guerra Mundial. E ela vai propor, então, uma retradução de uma forma mais integrada ao contexto histórico, social, econômico e cultural vivido pelo Vygotsky, o que vai trazer um novo olhar a essas concepções. Os pensamentos de Vygotsky apresentam uma articulação muito profunda entre as dimensões biológicas e as relações sociais do indivíduo. Na visão dele, o cérebro é o suporte do funcionamento das funções que ele chama de funções superiores. São funções específicas dos seres humanos para pensar, elaborar e atuar no e sobre o mundo, tais como abstração, imaginação, simbolismo, fala, né, a linguagem, entre outros. E é através dessas relações sociais e culturais
que a plasticidade neural, a plasticidade desse órgão é provocada. Outro aspecto muito conhecido da teoria do Vygotsky é a mediação, o conceito de mediação. Ou seja, é um processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação, que deixa então de ser direta, essa relação deixa de ser direta para ter alguma coisa que intermedia essa relação, que pode ser um objeto ou pode ser um signo, um símbolo da linguagem, que vai favorecer esse processo, né? E vai contribuir com a construção do pensamento, da identidade e do desenvolvimento do ser humano. Nesse sentido, o papel entre interação criança-objeto, criança-criança, criança-adulto, em especial o docente como um mediador das relações entre criança e mundo, criança e conceitos, criança e patrimônio cultural da humanidade vai ser fundamental. Então, esse diálogo com os conhecimentos prévios, as curiosidades e os interesses infantis e a sua relação com o meio, com os conhecimentos já construídos historicamente. Então, esse seria um grande papel do docente, fazer essa relação, essa mediação, segundo Vygotsky. Desse modo, as ações do Dançarelando, as ações em dança, basearam-se em tais fundamentos e buscaram favorecer o encontro entre as crianças de mesma idade, as crianças de idades diferentes e das crianças com seus educadores e educadoras, num processo de mediação também dos elementos da dança. Então, além dos encontros entre os participantes, haviam os encontros entre criança e os objetos, as materialidades, os materiais que convocavam, que despertavam não só a interação, a pesquisa, a exploração do objeto, mas despertavam, convocavam esse corpo a se mover, esse corpo a dançar. E, além disso, nós, equipe proponente, fazíamos a mediação entre criança e os elementos da dança por meio do lúdico, da contação de história. A gente propunha ações poéticas para intermediar e facilitar, aproximar, encantar, favorecer o encontro com os elementos da dança, com os conceitos centrais da dança. Por exemplo, o peso, o espaço, a fluência, né, os níveis, entre outros conceitos que a gente usa provenientes e inspirados na teoria do Rudolf Laban. Outros dois conceitos centrais na abordagem histórico-cultural e que se relacionam com a mediação e a interação são a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal, que a gente estuda na faculdade em especial, mas que, segundo a Zoya Prestes, seria mais preciso chamá-las de zona de desenvolvimento atual e zona de desenvolvimento eminente, que está quase. A primeira se refere às funções que o indivíduo realiza sozinho. Atualmente, o que ele sabe, o que ele consegue, o que ele pode, o que ele quer fazer. E a segunda, do eminente, as que ainda não estão amadurecidas, mas que já se encontram em estado embrionário, necessitando aí de ser regada para terminar de germinar. Tal amadurecimento é impulsionado, então, por esse processo de mediação, de alguém mais experiente, de uma situação que provoque esse indivíduo a agir à frente desse comportamento que ele já está apresentando, que ele costuma agir à frente do que ele já sabe, do que ele já está acostumado a fazer. No caso da educação, e o papel docente pode dar esse digamos, empurrãozinho. Isso dentro da concepção do Vygotsky. Não estou dizendo de novo se está certo ou se está errado, mas é dentro da concepção dele e das minhas leituras e interpretações a respeito disso.
né? Então, uma dessas situações que alavanca esse desenvolvimento, atuando diretamente na zona de desenvolvimento eminente, seria o próprio faz de conta, porque estimula a criança a agir, a atuar de uma maneira que rotineiramente ela não está acostumada. Vou dar um exemplo muito básico. A criança, depois de bebê, depois de um certo tempo, ela não anda mais em 4 apoios, em 6 apoios. E aí, por meio do faz de conta, da história de animais, a gente pode proporcionar que a criança quadrupeje, ande em 4 apoios, em 6 apoios, de outras maneiras que ela não tinha experimentado ainda. Então, isso vai alavancar essa biblioteca, essa ampliação na biblioteca gestual, na variedade e nesse leque de possibilidades de movimentação que ela vai ganhando. Essa potência, né, de rastejar como uma lagarta, de ser um caracol enrolando, desenrolando, de ampliar o seu repertório de movimento e também de entrar em contato com o outro e com o meio por meio da imaginação e da fantasia, também foi muito explorado no projeto do Dançarelando, nas intervenções em dança. Então, propunhamos alguma ação, algum faz de conta, alguma imitação de animais, de planta, de personagens, e íamos nos aproximando dos elementos da dança. Então, como esses animais, como essas pesquisa de movimento poderia virar a dança, poderia ter um ritmo, uma fluência, uma expressividade comunicativa que pudesse trazer essa experiência dançante, né? Então, esse acesso do lúdico com a ampliação da zona do desenvolvimento eminente com as questões da infância e da dança, né? Então, pensando ainda na teoria do Vygotsky, é justamente através do faz de conta que as crianças vão mudando o significado das coisas. Tratam objetos inanimados como animados, representam personagens, animais por meio de gestos, posturas, expressões, vocalizações, e daí o papel do dançarelando, da dança. O que mais é possível? Esse papel do estimular, do despertar. Então, a aranha se movimenta assim? Que outra maneira? Olha desse amigo, como ele está fazendo. A gente consegue fazer assim? A gente consegue inventar outro? E como seria essa aranha dançando? Então, é o papel do e se, e se, e se. O que mais é possível? O que mais é possível? O que mais é possível? E fomos usando algumas contações de história, poesias, vídeos, desenhos e imagens para justamente provocar esse lado da imaginação, da fantasia, do lúdico, para provocar a pesquisa de movimento alinhado ao prazer de dançar. Essa interação entre as linguagens tornou um dos eixos do dançarelando posteriormente, né? Atravessado pela representação, pela abstração e pela imitação. Então, ao imitar, os pequenos vão internalizando essas informações, mas segundo a teoria do Vygotsky, não de maneira reprodutiva, como padrão, como caixinha, mas é uma imitação para reelaboração. Inclusive, a criança, ao personificar, ao animar um objeto, um animal, ela vai atribuindo, ela vai dando a alma dela, ela vai emprestando a alma dela para esse objeto, para esse animal. Então, um cachorro nunca é igual ao outro, porque as crianças são diferentes e emprestam e animizam essas coisas, esses animais de maneira diferente. Então, apesar de estarem imitando um cachorro ou dançando como se fossem cachorros, sempre esses movimentos saem de maneira diferente, porque ela está reelaborando, recriando e emergindo dali uma identidade muito específica, muito peculiar, né? Então, nunca é uma cópia pura, mas um processo de alavancar outros desdobramentos, né? E aí,
a dança, então, foi para esse lugar também. Não com o intuito de imitar somente um animal, mas com a finalidade de reelaborar e transformar isso num processo de investigação e de criação do movimento, da dança e da arte, né, para que ela se lançasse a outras descobertas. Então, além de abrir e fechar as asas da borboleta, os braços, que outras partes do corpo abrem e fecham, expandem e recolhem. E tudo isso, mais uma vez, transformando em dança, né? E nesse contexto de mediação, interação, faz de conta, abstração, imaginação, imitação, representação, atribuição de sentidos, percepções, dos elementos da dança, da arte, associados à cultura, né? Porque esses exemplos que eu dei dos insetos estavam muito presentes na cultura das crianças que a gente estava vivenciando no Departamento de Educação Infantil. A gente percebeu um interesse muito grande das crianças por esses insetos. Era uma instituição com um privilégio de natureza muito grande, então as crianças tinham contato com esses animais, com esses insetos cotidianamente. Então partimos dessa cultura, deste contexto em específico, para fazer a mediação com os elementos da dança. E foi assim que aconteceu a primeira edição do Dançarelando, respeitando a proposta pedagógica do Departamento de Educação Infantil da UFG, do CEPAI. Conceitos esses que são, sem dúvida, extremamente complexos e que se permeiam, se conectam a tantos outros aspectos da teoria do Vygotsky. Não quero ser reducionista, não quero ser simplista, mas apenas trazendo alguns recortes e algumas inspirações que a equipe do Dançarelando acabou fazendo. Só para ter uma ideia de como foi complexo e intenso nossos estudos sobre o Vygotsky, dá uma olhada no diagrama que saiu dessa proposta de estudos e dessas palavras-chave que a gente foi elencando que poderiam converger com um trabalho, com uma proposta, com uma abordagem em dança, né? E sim, dá para ver por esse diagrama como foi um estudo profundo que resultou num projeto lindo, super bem elaborado, fundamentado, criativo e consistente. Inclusive, os comentários mais recorrentes das professoras era: nossa, não sabia que a dança tinha essa potência toda. Quantas possibilidades, que projeto interessante, que projeto incrível. Quer saber mais sobre esse projeto, como ele ficou? Mais pra frente eu conto numa outra série, num futuro conjunto de vídeos aqui no canal do Dançarelando sobre prática educativa, sobre projetos em dança, na qual eu vou mostrar um pouquinho de algum desses percursos que foram desenvolvidos com fotos, vídeos, não só do Dançarelando, mas também de convidados que desenvolvem seus projetos interessantes, criativos e diferentes em dança, infância e educação. Agora eu falei mesmo para deixar vocês curiosos e curiosas para continuar acompanhando aqui o nosso canal. E aí, gostou? Já se inscreveu? Já tem mais. Ainda tem bastante coisa para acontecer nessa série sobre as teorias, as inspirações e os diálogos com a dança e a infância. Te vejo em breve e até!